Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Esse vídeo é um pouco polêmico, tá? Mas ele é um vídeo apologético, de defesa da fé cristã. Bem, eu vou intitular esse vídeo como o perigo do pastor Rodrigo Silva aos cristãos que não leem a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos tratar então de um tema muito sério, um tema que tem dividido opiniões e que infelizmente tem sido usado para confundir muitos cristãos sinceros. Eu quero falar sobre alguns ensinos defendidos pelo pastor e arqueólogo adventista Rodrigo Silva e pela doutrina adventista como um todo. Eu não vou falar aqui de forma desrespeitosa, porque o servo de Deus não precisa ser arrogante para defender a verdade, mas eu sou obrigado a falar com firmeza. Quando nós falamos do pastor Rodrigo Silva, nós temos que fazer algumas considerações. Primeira, não estou falando que ele não é um homem de Deus. Eu creio que as participações dele nos grandes podcasts no Brasil, como por exemplo Inteligência Ilimitada, Flow Podcast, dentre tantos outros, veio trazer uma curiosidade sobre o cristianismo para muitas pessoas que não são cristãs, que estão afastadas de Deus. A metodologia dele é uma metodologia interessante, muito boa, em que ele responde as perguntas inserindo histórias. Ele é cativante no jeito dele ser, do jeito dele falar. O testemunho pessoal dele é um testemunho muito forte. Ele, inclusive, eu me emocionei muito quando ele falou que ele sendo pastor, mesmo estando há muito tempo na igreja, na denominação dele, em determinado momento da vida dele, por questões pessoais, ele pensou em se suicidar. E ele foi se suicidar e pediu resposta a Deus sobre aquilo que ele estava, e veio uma pessoa que ele não conhecia da história dele, eu não lembro se era um retiro, se era uma convenção, alguma coisa do tipo. E essa pessoa veio falar com ele aonde ele estava indo para se suicidar e falar que não era aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então é como se essa pessoa tivesse sido usada com dom de profecia para expor aquilo que ele estava passando, e assim ele desistiu dessa prática e voltou a buscar em Deus e buscar na medicina, né, através de psicólogo, psiquiatra, um restabelecimento mental. Então foi muito emocionante, eu fiquei emocionado. Eu gosto da maneira como ele explana as situações bíblicas nesses podcasts. Como arqueólogo, ele tem feito um trabalho fundamental em defesa do cristianismo, fundamental. Eu apoio que vocês vejam e estudem a parte do Rodrigo Silva, arqueólogo, muito bom. Mas a parte como pastor traz alguns perigos para aqueles que não leem a Bíblia Sagrada. Temos que lembrar que o Adventismo do Sétimo Dia, ele é considerado uma seita, eu considero uma seita. Os ensinos do Adventismo do Sétimo Dia, eles são heréticos. Ele tem como regente mor, como inspirada por Deus, a Ellen G. White. Os ensinos dela são heréticos. E nós vamos estar tratando aqui alguns temas que o Rodrigo Silva defende, tá? Então, o primeiro é: Jesus Cristo, ele é o arcanjo Miguel? Então nós temos que nos perguntar: será que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel? Será que a obra da cruz precisa de complementos? Será que Ellen White pode ser colocada no mesmo nível da Bíblia? Ela é colocada pelos adventistas? Hoje nós vamos analisar tudo isso à luz da palavra de Deus. Esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes, tá? Vai ser dividido com um tempo aí de 10 minutos mais ou menos, em que ele vai ser disponibilizado nas redes sociais
do YouTube, do Facebook e Instagram. E o vídeo completo ele vai ser postado no YouTube do canal. Então, se vocês se interessarem por esse conteúdo e quiserem se aprofundar, eu vou deixar o link no vídeo aqui no Instagram e no Facebook, e vocês entrem para ver o vídeo completo lá no canal nosso do YouTube. E aproveitem, se inscrevam, compartilhem o vídeo e convidem amigos e familiares, irmãos e obreiros para aprenderem mais sobre a palavra de Deus. Judas 9 nos diz: o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou proferir o juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Pare e pense comigo. Se Miguel fosse Jesus, ele mesmo não diria: eu te repreendo? Afinal, Jesus é o Senhor. Nós vemos isso em Mateus 28, 18, dentre tantos outros textos. Mas esse texto que nós lemos de Judas, ele mostra um ser limitado, que depende do Senhor, e temos que pensar, isso combina com Cristo? Não. Além disso, Daniel 10:13 chama Miguel de um dos primeiros príncipes. Ora, se ele é um dos, significa que faz parte de um grupo. Jesus, porém, ele é único, ou glória. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vemos isso em Apocalipse 19:16. Ele não é um dos, ele é o único. Então, eu pergunto a vocês, será que podemos rebaixar o Filho Eterno de Deus ao nível de uma criatura? Será que podemos colocar o Criador na categoria dos anjos, ou dos anjos caídos? A Bíblia é clara. Jesus é maior do que os anjos. Vemos isso em Hebreus 1, versículos 4 a 8. Ele é adorado pelos anjos. Ele é o Filho Eterno de Deus. Miguel é poderoso, sim, claro, mas é apenas um príncipe celestial. Jesus, ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Quando nós falamos que o adventismo ele ensina heresias, nós temos que entender o uso da palavra heresia. Alguns dizem, não podemos chamar de heresia, porque cada um tem sua visão. Mas será que é assim mesmo? A Bíblia nos ensina e nos ordena julgar ensinos e profecias. Vemos isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Paulo disse em Gálatas 1:8, ainda que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já pregamos, seja anátema, seja maldição. Anátema significa isso, maldição. Portanto, a questão não é opinião pessoal, não é eu acho, não é você acha. O padrão é a Bíblia Sagrada, é a Escritura. Se alguém ensina algo que contradiz a Bíblia Sagrada, isso é heresia. E o que é heresia? É desviar-se da verdade revelada, é distorcer o Evangelho de Cristo. Então, eu pergunto a vocês, se a Bíblia diz uma coisa e Ellen White diz outra, quem nós vamos seguir? Qual é o meu problema com Ellen G. White? Agora nós vamos falar de um ponto central, a figura de Ellen White, considerada pelos adventistas como profetisa e espírito de profecia. Mas o que nós encontramos nos escritos dela? Contradições, ensinos antibíblicos e até declarações absurdas. Por exemplo, ela ensinou que Satanás levará os pecados da humanidade como um bode expiatório. Isso aparece no livro Primeiros Escritos, página 294. Mas a Bíblia diz que Cristo levou sobre si os nossos pecados. Vemos isso em Isaías 53, versículo 4 a 6, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Então eu pergunto a vocês, e essa é uma pergunta séria, quem está certo? A Bíblia Sagrada ou Ellen G. White? Ela disse que ninguém pode afirmar que está salvo. Bíblia Eco, 1897. Mas a palavra de Deus garante: estas coisas vos escrevi, para que saibais
que tendes a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Portanto, quem está certo? A Bíblia ou Ellen G. White? Ela declarou que Jesus só entrou no Santíssimo em 1844. Mas Hebreus, capítulo 9, versículo 12 afirma que ele entrou uma vez por todas logo após a sua ascensão. Perdoe. Ela chegou a escrever que certas raças humanas seriam resultado de mistura entre homens e animais. Está no livro Spiritual Gifts, volume 4. Isso é antibíblico, racista e absurdo. E aí, meus irmãos? Podemos aceitar tais ensinos como inspirados por Deus? Outro ponto controverso, polêmico e herético é o selo de Deus e a doutrina do sábado. Outro ensino perigoso é o da salvação vinculada ao sábado. Ellen White disse que apenas os que guardam o sábado e atingirem perfeição de caráter serão selados para a salvação. Testemunhos, volume 5, é o nome do livro. Mas a Bíblia ensina diferente. Efésios 1,13 nos diz, em que também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo não vem pelo sábado, vem pela fé em Cristo Jesus. A salvação não é por obras da lei, mas mediante a graça e mediante a fé. Vemos isso em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Portanto, eu pergunto a vocês, se dependesse da perfeição humana, quem seria salvo? Se dependesse de obras, quem teria conseguido? Mas graças a Deus que a nossa salvação não depende de guardar o sábado, nem de alcançar perfeição de caráter, mas do sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz. Cristo é suficiente. E aqui chegamos ao ponto central. Cristo é suficiente. Na cruz ele não disse, está quase consumado. Nós vemos em João capítulo 19, versículo 30, que ele diz, está consumado. Não precisamos de cumprimento, não precisamos de bode expiatório, nem de juízo investigativo, nem de escritos humanos elevados ao nível da Bíblia. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vemos isso em João capítulo 1, versículo 29. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Vemos isso em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Jesus é o sumo sacerdote eterno que entrou de uma vez por todas no Santos dos Santos. No Santos dos Santos. Vemos isso em Hebreus capítulo 9, versículo 12. Então eu pergunto a vocês. Você confia somente em Cristo ou ainda depende de tradições humanas? Você crê que ele é suficiente ou acredita que precisa acrescentar algo para ser salvo? Meus amados, eu não falo isso para atacar as pessoas. Eu respeito o pastor Rodrigo Silva como pessoa, respeito o pastor Rodrigo Silva como arqueólogo, mas eu não posso aceitar ensinos que reduzem a glória de Cristo. A igreja de Cristo precisa estar alerta. Paulo disse, eu zelo por vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. É por isso que hoje eu reafirmo, Jesus não é o arcanjo Miguel. Jesus é o Filho eterno de Deus. Jesus não divide sua obra com ninguém. Ele é suficiente. Então, permaneça firme na palavra. Não se deixe levar por ventos de doutrina. Confesse com ousadia. Jesus Cristo é o Senhor. A Ele seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém. Deus vos abençoe.